Bom dia, turma! Como estão, meus lindos? Espero que vocês estejam ótimos de saúde. Bom, a nossa aula de hoje, nós vamos continuar sobre a África, né? Hoje nós vamos estudar os principais reinos africanos. Mas primeiro, vamos fazer a correção da nossa atividade da aula anterior, ok? Então vamos à correção primeiro. Então, o que a África abrigava, né? A primeira questão. A África abrigava comunidades que viviam em pequenas aldeias, grupos nômades e povos que estavam organizados em reinos e impérios. Então, a África abrigava comunidades que viviam em pequenas aldeias, grupos nômades e povos que estavam organizados em reinos e impérios. Questão 2. Por serem patriarcais, os homens detinham maior autoridade e poder. Assim, além de serem chefes de família, eram eles também que governavam. Repetindo, por serem patriarcais, os homens detinham maior autoridade e poder. Assim, além de serem chefes de família, eram eles que governavam. Questão 3. As atividades agropecuárias eram a base econômica de muitos povos africanos que cultivavam vários alimentos como o trigo, o inhame e o sorgo. Repetindo, a questão 3. As atividades agropecuárias eram a base econômica de muitos povos africanos que cultivavam vários alimentos, como o trigo, o inhame e o sorgo. Questão 4. As trocas comerciais eram muito importantes porque movimentavam a economia do continente e podiam ser feitas tanto a curta como a longa distância. Confirmando, as trocas comerciais eram muito importantes porque movimentavam, faltou um Mzinho ali, desculpa aí, a economia do continente e podiam ser feitas tanto a curta como a longa distância. Questão 5. As religiões praticadas na África, além das tradicionais, eram o islamismo e o cristianismo. As tradicionais eram aquelas que já existiam na África há muito tempo. E depois, com a chegada dos árabes e dos europeus, então foram criadas essas outras duas religiões muito importantes na África. Repetindo, as religiões praticadas na África, além das tradicionais, eram o islamismo e o cristianismo. Questão 6. O cristianismo teve início no continente africano a partir do século VII, quando a região norte foi invadida por povos árabes. Repetindo, o cristianismo teve início no continente africano a partir do século VII, quando a região norte foi invadida por povos árabes. Então, aí está a nossa correção, da atividade da aula anterior. E como eu sempre digo, se você não quiser corrigir agora, porque acha que o tempo foi curto, então você pode dar uma pausazinha no vídeo, dar um printzinho e corrige tranquilamente aí no conforto do seu lar. Agora vamos à aula de hoje. Então, os reinos africanos tiveram grande importância na colonização da África, e um deles, um dos principais, foi o reino de Gana, um reino riquíssimo. Então, o reino de Gana, o império fundado para defender-se dos povos berberes, ou seja, as pessoas que viviam fora da fronteira do império. Então, eles criaram esse império e montaram uma espécie de defesa para se defender da invasão de outros povos. Naquela época era muito, vamos dizer assim, muito comum, uns povos invadir outros povos, para tomar suas riquezas e até o seu território. A economia deles era baseada em impostos, rotas comerciais para fazer o comércio e o ouro que era fornecido pelos árabes
pelo mar Mediterrâneo. Então, houve o declínio, que a gente vai estudar daqui a pouco, os ataques dos berberes e as revoltas internas, porque mesmo com tanta defesa, eles tiveram seu território invadido. O ouro, como não é um bem natural, acabou se esgotando, né? E isso contribuiu também para o declínio desse império e o surgimento de novas áreas de produção aurífera. O reino de Gana durou do século IV ao século XIII. Reino com caráter divino. Geralmente, essas religiões, né, eles também eram politeístas e os imperadores eram considerados também como se fossem reis. Tornou-se muçulmano no século XI. Né? Começou politeísta, mas depois tornou-se monoteísta e tornou-se também muçulmano. Origem da cultura árabe. E o sal era o principal produto. Vocês vão me perguntar, professora, o sal era tão importante assim? O sal era raro na época. O sal era tão raro que, às vezes, os trabalhadores trabalhavam o dia inteiro para ganhar 1 quilo de sal. Por isso, vem a palavra salário. O sal diário deu origem à palavra salário. Então, o sal já foi muito importante para as civilizações antigas. A região, que era rica em ouro, aliou sua produção agrícola ao comércio na região para empreender a formação do reino de Gana. Dessa forma, estabelecia-se uma monarquia no interior da África. Entre os principais produtos comercializados estava o sal, né, como eu disse, tinha grande importância, porque naquela época não tinha como conservar os alimentos, e o sal era a única forma de fazer com que os alimentos perecíveis passassem mais um tempo antes de ficar estragado. E também ajudava a colocar um pouco mais de gosto na comida, né? Eles também faziam o comércio de tecidos, cavalos, tâmaras, que é uma fruta exótica da cultura do povo africano, escravos e ouro. Escravos? E o povo da África fazia comércio de escravos? Sim. Às vezes, uma guerra travada entre tribos rivais dentro da própria África, e aquela tribo que era vencida, né, nessas batalhas, todo mundo que sobrava vivo, eles aprisionavam para vender escravo para quando os europeus chegavam lá. É uma coisa triste de se falar, mas acontecia sim. O Império do Mali, que foi um império muito importante também. No poder, Sundiata anexou o reino de Gana e converteu ao islamismo. Então, o reino de Gana, gente, foi invadido pelas tropas do Sundiata, né, que era um grande guerreiro na época, e o reino de Gana, né, foi tomado por esse povo até se transformar no Império do Mali. Então, essa foi a decadência do Império de Gana. Com o título de Mansa, o imperador, né, tinha o título de Mansa, ele organizou o Império do Mali, dividindo-o em províncias e deslocou sua capital para Niamey, no sul do Mali. De lá, partiram 2 grandes estradas, uma que apontava para o norte e outra voltada para o nordeste. Nesta última, surgiram 2 grandes cidades negras, Djiné e Tombouctou. Tombouctou era famosa porque era uma cidade muito ligada à cultura e tinha uma das principais universidades na época. Então, por isso a fama dessa cidade, que era muito ligada à cultura dos povos naquela época. O Império do Mali possuía importantes centros urbanos como Tombouctou, que contava com cerca de 100 mil habitantes, possuía uma economia baseada na produção de tecidos, mineração de ouro e comércio do sal. Possuía um grande centro de estudo onde os sábios reuniam-se para debater o conhecimento e ensinar. E antes mesmo das universidades medievais, Mali já possuía um centro acadêmico semelhante ao que o europeu criou décadas depois. Então, o Império do Mali foi bem evoluído para a sua época, né? Porque antes mesmo dos europeus criar a primeira universidade, eles já tinham um centro de estudo muito assim desenvolvido, né? Onde as pessoas podiam lá aprender
a ler e a escrever e outros conhecimentos, né, que para eles era muito importante. Outro império importante na época foi o Império de Songhai. Seu desenvolvimento foi a partir do século XV, com a decadência do Império de Mali e com o domínio do povo Songhai sobre a região do rio Níger. Então, quando esses impérios, eles demoravam um pouco e depois entravam em decadência. E aí outros povos aproveitavam dessa fragilidade econômica e até da organização do reino para invadir, né, e transformar em outro reino. Então, o Império do Mali também entrou em declínio e acabou sendo dominado pelo povo, outro povo que deu origem ao Império de Songhai. Esse povo falava a língua Songhai e seguia o islamismo, também era a religião islâmica que imperava. Vocês estão vendo que grande parte da religiosidade africana não era o candomblé como muita gente pensa, né? Era o islamismo e depois o cristianismo também chegou, né? Suni, Ali e Aliber foram os reis que se destacaram nesse império. O Império de Songhai, fundado na segunda metade do século XV, marca a história não apenas como sucessor de Gana e Mali, mas pela qualidade do seu aparato administrativo. O estado, Goa, possui pela primeira vez no Sudão Ocidental um exército profissional e uma arrecadação sistemática de impostos. Esse império também entrou em decadência em fim do século XVI e foi derrotado pelos marroquinos. Hoje, esse lugar onde no passado foi o Império de Gana, que depois se transformou no Império do Mali, e mais uma vez ele foi invadido e transformou-se no Império do Songhai, é onde hoje está Marrocos, né? Que é um lugar muito visitado no continente africano. Ainda sobre o Império do Songhai, no século XV, o Império do Mali começou a enfraquecer, como eu já disse, enquanto o reino de Goa começou a predominar sobre outras cidades sahelianas. Goa, que falava a língua Songhai, conquistou as cidades de Tigene e Tumbuctu, né, que fazia parte de toda aquela cultura dos impérios que foram se renovando ao longo dos anos. O reino de Gana, né, como a gente já falou, não precisa mais passar esse slide, porque eu já passei lá. Então, o reino de Songhai surgiu no século XV, ao longo da margem do rio Níger. A base econômica era o comércio de ouro e o sal. Geralmente essas grandes civilizações se formavam próximo de grandes rios, iam formando aqueles povoados e depois se tornavam maiores e iam invadindo, né, o território e tomando a riqueza dos reinos que estavam por perto. Foi assim que o Império do Songhai foi, né, se ampliando e dominando todo o Império do Mali. Bom, nessa aula nós não vamos passar a atividade, porque a gente vai terminar esse assunto na próxima aula, aí sim eu passo a atividade e a gente corrige na aula subsequente. Espero que vocês tenham gostado, a saudade continua, beijo grande e até a próxima.